E hoje eu separei um pouquinho para a gente falar sobre as espécies que a gente pode produzir nos tanques rede, né? Vou passar para vocês aqui um pouco de cada espécie, das mais produzidas, tá certo? Das mais produzidas hoje, as que são produzidas comercialmente em tanques rede, eu vou falar um pouquinho delas aqui hoje para você. Vamos dizer que a gente está fazendo uma sequência, né? Hoje está chegando os nossos peixes tal, e a gente vai escolher os peixes que a gente pode trabalhar, tá certo? Começando então por quem? Não posso começar com outra espécie que não seja a mais produzida no Brasil, né? Sou apaixonado por todas as espécies de peixe, adoro, né? Essa daqui eu sou completamente apaixonado, falo muito da tilápia. Hoje eu não produzo tilápia, já produzi tilápia quando eu trabalhava com tanques rede, né? Como eu saí, eu mudei do local onde eu morava, não tinha mais como manter a produção lá, eu saí, hoje eu produzo peixes em viveiros escavados, né? Mas tenho uma paixão enorme pela tilápia, foi o peixe que eu trabalhei na minha especialização e no meu mestrado. Foi a tilápia. Então, e é o peixe mais produzido no Brasil. Se é o peixe mais produzido no Brasil, eu preciso começar falando da tilápia. Praticamente 60% da produção nacional é a tilápia, né? Vem da tilápia. Um peixe que o mercado quer, um peixe que a indústria quer, tá certo? Então vamos lá um pouquinho. A tilápia, né, ela é originária do continente africano, né? Eu acredito que a maioria de vocês saibam que a tilápia vem do continente africano. No nome científico da tilápia tem exatamente de onde que essa bichinha veio, né? Oreochromis niloticus, ela veio lá do rio Nilo. Então assim, reza a lenda, vou contar aqui um pouquinho aqui uma historinha aqui, né? Reza a lenda que quando o Nilo ele dava aquelas enchentes, né? E aí ele abaixava depois de novo, voltava para a caixa, ficavam lagos, vários lagos ali em volta, né? Pequenos lagos alagados, né? Aquela região mais alagada. E aí as tilápias escapavam, ia para lá, e aí a hora que o rio voltava à sua caixa, ficavam esses alagados e encontravam tilápias lá. E aí o pessoal passava lá por esse lugar, tal, todo assim. E aí via lá aquele monte de peixinhos lá, nossa, tem um peixinho aqui, beleza, tal. Será que eles ficam aí por muito tempo? E aí passava, aí depois voltava, 30 dias depois passava no mesmo lugar, tinha menos água e tinha mais peixe lá dentro. Ué, como assim? Menos água e mais peixe? Não choveu? O rio tá do mesmo jeito? O que será que tá acontecendo? Aí passava mais um tempo, tinha menos água de novo e tinha mais peixe lá dentro, né? Mas como assim? Que história é essa? Que conversa é essa, Paulo? Não, isso é a história, isso é o que a gente escuta, né? Isso é a história que é um pouco trazida para nós, assim, de como é que se descobriu o potencial da tilápia, tá certo? Então, assim, começaram a estudar, não, a gente tem que chamar uns pesquisadores aqui para ver. E aí descobriram todo o potencial reprodutivo da tilápia, né? De ela aguentar altas densidades de estocagem, baixíssimos níveis ali, de repente, de alimentação, de oxigênio, de qualidade de água, e ela ainda está reproduzindo. Isso que é o interessante, ela continuava reproduzindo. Claro que não é aquela coisa, ela está se reproduzindo ali para manter a espécie, ela não está produzindo, ela está reproduzindo, né? Manutenção da espécie. Então, assim, ela começa a reproduzir muito cedo, né? Uma espécie começa a reproduzir muito cedo, e é por isso que tem muita. Como é que eu vou falar assim? Tem muita interpretação errada quando a gente vai falar de tilápia, né? Principalmente com quem não gosta de tilápia. Quem não gosta de tilápia fala que tilápia é praga, fala que tilápia é predadora, fala que tilápia acaba com as espécies ali do ambiente, se ela cair lá dentro e ela vai reproduzir, ela vai acabar com tudo. E a gente sabe que não é bem assim, ela é muito mais predada do que ela é predadora, tá? Se um dia ela estiver morrendo de fome e passar uma desova de algum outro peixe ali dentro, ela pode até comer. Mas que outro peixe que não faria o mesmo? Tá certo? A diferença é que ela aguenta uma superpopulação, uma densidade elevada e ela se reproduz, né? Com baixíssima qualidade de água, ela ainda é possível você encontrar a reprodução da tilápia. Os machos crescem mais do que as fêmeas, né? Isso aí já tem os estudos, as pesquisas mostraram que os machos crescem mais do que as fêmeas, e essa é a razão pela qual os alevinos, aliás, a razão pela qual a produção de tilápia ela é concentrada nos machos. Então, por isso que há de uns 20 anos para cá, começou a se fazer a questão da reversão sexual, trabalhar com a reversão sexual. Foi implantada essa questão. Por quê? A hora que o peixe chegava ali em 15 gramas, alguma coisa assim, 15 a 30 gramas antigamente, quando eu estava lá na especialização ainda, lá nos longínquos anos de 2004, há 17 anos atrás, tem um tempinho já, né? 17 anos atrás, 2004, é isso aí. É isso aí.
2004, na especialização. Vamos lá. Na época da especialização, o que a gente fazia quando ia vender, por exemplo, alevinos de tilápia lá na universidade, né? A gente fazia a sexagem. Então eu pegava os alevinos aqui na mão, né, os juvenis na mão, e aí a gente olhava a papila urogenital e separava. Esse é macho, esse é fêmea, esse é macho, esse é fêmea. E aí a gente separava nos tanques, fazia essa separação. Mas imagina fazer uma separação dessa para 10 mil, 100 mil, 1 milhão de alevinos, 1 milhão de juvenis. Era inviável, né? Você tinha que ter muitas pessoas, questão de acerto ou erro, às vezes passava alguma assim e tal, não conseguia identificar perfeitamente. Mas a gente fazia isso aí. Então, de uns 15, 20 anos assim, começou a fazer o quê? As pesquisas, né, o melhoramento foi trazendo essas novas tecnologias para fazer, para sair dessa separação manual, dessa sexagem manual, e aí através da técnica da reversão sexual, você obter resultados aí de pelo menos 98 a 99% de machos, né? Através de um processo que acontece após a reprodução. E aí, enquanto a tilápia ela não tem o dimorfismo sexual, que são nos primeiros 30 dias após a eclosão, após ela eclodir, enquanto ela está terminando de se alimentar do saco vitelínico, entra-se, né, com o processo todo de reversão sexual para que a gente possa obter pelo menos aí de 98 a 99% de machos, de indivíduos masculinos ali naqueles lotes, né? Os melhores laboratórios do Brasil e do mundo hoje trabalham com essa faixa de 98, 99%, 99 até 0,9%. Pela facilidade da tilápia em reproduzir, alguns laboratórios ou alguns aventureiros que vão trabalhar com a tilápia, eles têm aí taxas de reversão de 82, 86, no máximo 87. Tá? E isso é ruim. Isso aí por que é ruim? Porque o que eu falei? Que o macho ele desenvolve muito mais do que a fêmea. Se o macho desenvolve muito mais do que a fêmea, e eu tenho no meio de 100 animais 13 fêmeas, eu vou ter uma desuniformidade do meu lote. E isso me prejudica no momento que eu estiver fazendo a venda. Né? O seu comprador, o mercado consumidor, ele quer o lote mais homogêneo possível. Se você tem aí taxas acima de 10, de 15, de 20% de desuniformidade, não vai ser legal. Não vai ser legal. E até para você manter isso aí durante a produção também não é muito fácil. Tá? São peixes que são resistentes à doença. Ah, mas é resistente à doença? Você está falando que é resistente à doença? Quantas vezes eu já ouvi falar que a bactéria matou não sei quantos peixes na produção de tilápia, matou 100%? Tá, mas aí entra inúmeros fatores que aconteceram antes daquela bactéria entrar no peixe. Tá certo? Antes daquele patógeno entrar no peixe, tem todo um histórico que leva você chegar lá para poder acontecer a mortandade dos peixes. Mas é um peixe que ele é mais resistente, sim, aguenta elevada densidade de estocagem, resiste a baixos teores de oxigênio, lembrando que o ideal é pelo menos acima de 4 mg por litro, mas a tilápia ela aguenta até menos do que isso aí. E ela tem um alto desempenho, né, uma rusticidade interessante, um alto desempenho. Nesse sistema de produção, especificamente falando, que é o sistema intensivo, a estrutura é o tanque-rede, a gente tem resultados incríveis com tilápia. Né? Essa grande produção de tilápia, peixe, esse fato da tilápia ser o peixe mais produzido do Brasil vem muito dessa produção de peixes em tanques-rede aqui no Brasil. Né? Outra vantagem da tilápia, alevinos produzidos durante o ano todo. São peixes que desovam o ano todo. Você consegue a reprodução de tilápia. Se você faz a coleta dos ovos na boca da fêmea, né, e retira, e já dá a condição dela se alimentar e se preparar novamente com a reprodução, a tilápia ela pode reproduzir a cada 20, 25 dias, 30 dias. Né? Então, pelo menos uma desova por mês você vai ter, às vezes até duas, tá? De repente, dependendo do manejo que você fizer. Tem boa característica nutricional. Hoje mesmo eu estava numa consulta do meu filho, ele fez 6 meses na segunda-feira, e hoje foi a consulta de 6 meses dele. E aí o médico hoje, né, na adaptação alimentar dele lá, na inserção no alimentar. O que o médico falou hoje para colocar na comida dele? Hoje, de peixe. Qual foi o exemplo de peixe que ele deu? Filé de tilápia. Né? Então assim, a gente não está falando de qualquer peixe. A gente está falando de um peixe que entra numa inserção alimentar de um bebê de 6 meses, que aconteceu comigo hoje. Estou trazendo a experiência aqui de hoje para vocês. Ele falou assim, ó, o peixe tem que ser fresco. De preferência, filé de tilápia. Né? Então assim, a característica nutricional dele é espetacular. É um peixe para fazer inserção alimentar. É um peixe que tem baixíssimas condições de causar, talvez, alergias. Né?
Então, são muitas vantagens que a gente vê nesse trabalho com a tilápia. E além do que, no filé da tilápia, a gente tem a ausência daquela espinha intramuscular, né? Aquelas espinhas intramusculares e baixíssimo teor de gordura, né? O que facilita muito também na questão do processamento do peixe, tá certo? A questão nutricional dela é altíssima. Quando a gente pega os alevinos, né, a densidade recomendada para a gente fazer uma engorda, vamos imaginar que a gente está pegando aí os juvenis, né, para a gente poder fazer uma engorda. E aí tem uma coisa que a gente debate bastante na piscicultura, né? A gente vai falar de densidade de estocagem aqui. Vai ter hora de eu falar quilos por metro cúbico e peixes por metro cúbico. Quem tem que saber isso aí perfeitamente, somos nós, os técnicos. Quando que é quilo, quando que é peixe por metro cúbico. Por quê? Porque o produtor em geral, e eu falo a verdade para você, 95% dos produtores que eu visito, eles vão perguntar quantos peixes que eu coloco lá dentro. Por mais que você explique, olha, se você colocar o peixe, você vai tirar ele com 2 quilos, então você vai estar trabalhando de repente com 100 quilos por metro cúbico. E aí você vai colocar o peixe com 2 quilos, vai tirar o peixe com 2 quilos, você está trabalhando na densidade X. Não, mas eu não quero saber em quantos quilos eu vou tirar, eu quero saber quanto tempo que esse peixe vai sair de lá, quantos quilos ele vai sair, beleza, mas eu quero saber quantos peixes que eu coloco. Então assim, a gente não precisa entrar nessa discussão aqui hoje, tá certo? Eu estou passando essa informação para vocês aqui, que é uma informação que eu trago da prática, né? Dessa prática aí de mais de 15 anos aí de experiência. Produtores, muito dificilmente, 5% dos produtores, eles, pelo menos dos que eu atendo, vamos ser mais justos então assim, então, né? De repente você tem outra experiência em outras regiões. As regiões que eu já atendi e os produtores que eu já conversei nesses 15 anos, não tive um que me perguntou quantos quilos que eu colocaria por metro cúbico para tanque e rede. E sim quantos peixes eu colocaria dentro daquele tanque. Essa foi sempre a pergunta que eu ouvi. Mas eu passo aqui para vocês sim das duas formas. Então, por exemplo, para tilápia, na densidade final de estocagem, a gente trabalha aí mais ou menos 70 quilos por metro cúbico. Paulo, isso em peixes é quanto? Considerando que a gente tira hoje a tilápia com 1 quilo, então é só fazer a conta. Se eu estou trabalhando com 70 quilos por metro cúbico e eu vou tirar ela com 1 quilo, eu estou trabalhando com 70 peixes por metro cúbico. A conta é fácil quando a gente faz com tilápia. Quando a gente faz com outras espécies de peixe, como eu vou mostrar aqui para vocês, aí a gente vai ter que fazer conta mais um pouquinho, mas eu mostro aqui, não tem erro não. E fica tranquilo em relação a isso. Você passando, o objetivo é você chegar lá no final, tá? E ter sua produção homogênea, ter o seu objetivo atingido, o peixe ter passado uma conversão alimentar espetacular, ter atingido o peso de abate, ser homogêneo e você fazer a sua comercialização. Então, a discussão, de repente, se a gente fizer aqui, mas é aquilo, mas é peixe, mas é indivíduo, mas é isso, mas é aquilo, às vezes a gente perde um tempo precioso de planejamento, de desenvolvimento, e que lá no final ele poderia dar um resultado bem melhor. Mas a gente não está fugindo desse debate, eu só estou falando que a gente tem que produzir, né? Vamos lá. Então falei aqui essa questão, né? A produção, assim, os tanques, o tamanho dos tanques vai variar, a gente já falou de vários tamanhos de tanques aqui. Ração que é trabalhada, então a gente vai começar com as rações iniciais, elas vão ser sempre com teores de proteína bruta maiores, 45, 50, 55, né? E aí vai diminuindo o teor de proteína bruta aí durante o tempo, até a gente finalizar lá com 32, ou às vezes faltando aí uma semana para você fazer a despesca e o processamento, você vai trabalhar com uma ração 28, talvez fortificada, né? Depende, tudo vai depender mesmo da maneira que você estiver trabalhando, de todos os fatores que a gente já colocou aqui. Bom, passando agora para peixes redondos, né? Para eu aproveitar o tempo nosso aqui, eu vou falar nesse geral de peixes redondos. E aí você que está me acompanhando, às vezes, acredita até que a maioria já saiba quais são os peixes redondos, que tem aquele formato mais ovalado, né? Um tambaqui. Os puros são o tambaqui, o pacu e a pirapitinga, né? Que a gente conhece como caranha. E os híbridos desses peixes, que os principais são o tambacu, a tambatinga e a patinga, tá certo? Então, fazendo um geralzão deles aqui, sabendo que hoje no Brasil o principal é o tambaqui, é o que capitaneia a produção de peixes nativos no Brasil, muito pela sua produção maravilhosa realizada lá na região norte, tá certo? Então, assim, no tanque rede eu vou generalizar um pouquinho aqui para a gente poder falar de todos.
Tá bom? Então ele se adapta muito bem a tanques rede, né? Onde os reservatórios estejam aí, onde o local de implantação esteja aí com a temperatura pelo menos acima de 26 graus. A gente sabe que a temperatura ideal aí é de 26 a 30 graus, alguma coisa assim, tá certo? Então a gente faz o quê? Principalmente a gente começa o ideal, né? E eu gosto muito de fazer isso para tilápia também, tá? Vou até falar um pouquinho aqui para vocês lá, vou deixar para falar mais lá para frente. Eu gosto de fazer a minha recria no viveiro escavado, tá? Porque eu acho que eu ganho tempo no viveiro escavado, eu acho que eu consigo melhorar minha conversão alimentar lá. Eu acho não, eu faço, né? A verdade é que eu faço isso lá dentro, através de inúmeras técnicas que a gente aplica enquanto está fazendo isso aí lá. Depois a gente faz toda a adaptação para tanque-rede, aquela coisa toda, porque na minha opinião, a produção em tanques-rede, ela vai muito bem quando a gente faz ali da engorda para terminação, ali para frente, né? É possível fazer uma recria em tanque-rede? Completamente possível, é completamente possível. Só que eu acredito, né, que se a gente consegue fazer no viveiro escavado, a gente tem ganhos maiores. Isso por experiência prática, por ter feito assim. E já ter feito das duas formas também. Mas é completamente possível fazer a recria dentro do tanque-rede. Você pegar os micro-alevinos, colocar dentro de bolsão, de berçário, né, fazer ele, trabalhar ele ali com até uns 60 dias, ele vira um juvenil, que ele já não passa na tela de fora do seu tanque-rede, e aí você faz, ele já cai direto na engorda, na terminação, tá certo? Então assim, ó, faz isso também com peixes nativos, né, com os peixes redondos que a gente está falando aqui, leva eles aí até uns 30 gramas, hora que ele já não passa na tela do tanque-rede, e aí ele entra no tanque-rede para fazer a engorda e a terminação. Né? Existem várias densidades de estocagem. Lembra que eu falei quando a gente estava falando de tanque-rede, a gente está saindo ali de 20 até 150 quilos por metro cúbico. Isso é possível você ter. Depende muito da espécie, depende muito do tamanho do seu tanque, depende muito do seu corpo hídrico, depende muito da qualidade do alevino, depende muito da ração que você está utilizando e depende muito da assistência técnica que você tem na sua produção, tá certo? Então assim, tambaqui, a gente já ouviu falar de quê? De 20 a 70 peixes por metro cúbico. Por quê? Porque vai tirar ele lá na frente com 1 quilo, 2 quilos, então vai variar de acordo com o seu mercado consumidor. Se ele vai sair com 2 quilos, diminui. Se ele vai sair com 1 quilo, aumenta a densidade de estocagem. Né? Vamos trabalhar de forma a gente otimizar a nossa estrutura. A gente vai ter um peixe que desenvolve maravilhosamente bem, né, dentro de um tanque-rede, mas a gente respeita as densidades de estocagem de acordo com o peso final de abate. Isso é importantíssimo, né? Porque aqui a conta ela já é mais diferente. Né? A tilápia, em média, no país, ela sai com 1 quilo. Entre 900 e 1,1 kg, a média é 1 quilo. Já os peixes redondos, por exemplo, na região centro-oeste, de 1 quilo a 1,5 kg. Na região norte, é 3 quilos. Né? Região sudeste, 2 quilos. Então por aí vai variando. Então se eu não posso falar que a minha densidade aqui é de 70 peixes, eu não posso jamais falar que a minha é de 70 peixes. Então eu trabalho de 20 a 70, né, trabalhando aí nessa faixa aí de quilos, alguma coisa, por metro cúbico, tá certo? Então essa é a preocupação que a gente tem que ter, isso que a gente tem que ter na hora que estiver montando. Tem que saber qual é o seu peso de abate. Isso já tem que estar no seu planejamento. Veja só, você não começa nada sem ter feito o planejamento antes. Ah, já comecei, o que eu faço? Então vamos ver o que a gente consegue melhorar daqui para frente, tá certo? Vamos ver lá aqui densidades aí de outros peixes redondos que a gente tem por experiência de ver trabalhando, é o quê? De 50 a 80 peixes por metro cúbico, dependendo muito do peso de abate final também, para a gente saber quantos quilos por metro cúbico a gente vai estar trabalhando, tá certo? Para a gente definir certinho essa questão de quilos por metro cúbico. Vamos seguindo aqui. Matrinchã, quem gosta de matrinchã? Eu adoro a matrinchã. E já vi uns trabalhos muito bacanas com matrinchã em tanque-rede também. Peixe nativo da bacia amazônica, né? A gente tem várias características favoráveis para a criação em tanques-rede. Por quê? Porque eles têm um rápido crescimento, principalmente até nessa fase de juvenil. E eles aceitam muito bem a ração extrusada também. A gente sabe que a matrinchã ela tem um canibalismo muito elevado nas fases iniciais, nas fases larvais. Elas têm um canibalismo muito elevado. Mas depois que passam dessa fase, ele dá um desenvolvimento espetacular. A gente tem algumas informações da região norte, né, que o pessoal utiliza umas gaiolas até maiores, né, assim, de repente, uma gaiola aí de 4x4, de 6x6, que a gente está trabalhando aí, levando o peixe até 1 quilo, levando a matrinchã até 1 quilo. Então você está trabalhando aí alguma coisa assim, trabalhando no tanque-rede com malha 20,
tá certo? E aí pode fazer a recria dentro de berçários nos tanques ou faz no viveiro escavado também, né? Respeitando aí as densidades de estocagem. A gente vai trabalhar aí com aproximadamente 60 dias para matrinchã também. É uma média, né? É uma média você fazer essa recria aí de 30 a 45 dias até 60 dias, de acordo com a espécie, de acordo com o que você faz todo o seu manejo alimentar, que é importantíssimo para poder atender isso aí, densidade de estocagem, enfim, ração que você está utilizando, né? E como é que você está acompanhando essa produção. Normalmente nessa primeira fase, a gente trabalha aí com 4, 5, até 6 refeições diárias. Depois a gente vai diminuindo, tá certo? Então na matrinchã, o que tem trabalhado? Em torno aí de 40 quilos por metro cúbico de densidade final. Ah, mas é muito pouco, Paulo, né? Não, olha, a gente tem que respeitar os limites de cada espécie. Se os estudos estão passando para a gente, se a experiência prática está mostrando para a gente que o que a gente tem que trabalhar está bem nessa faixa aí de 40 quilos por metro cúbico, por quê? Porque está tirando peixe aí de 1,3 kg até 1,5 kg, mais ou menos. Se a gente dividir então esses 40 por 1,3 kg, 1,4 kg, vai dar o quê? De 20 a 30 peixes por metro cúbico. Então tá vendo a diferença? Se eu estou levando um peixe até 1,5 kg mais ou menos, eu vou reduzir o meu número de peixes por metro cúbico. Se eu vou tirar ele mais cedo com 800 gramas, eu posso aumentar o meu número de peixes por metro cúbico. Mas tudo depende do meu peso de abate. Né? Tudo vai depender do meu peso de abate. Por quê? 20 peixes, né, sendo abatidos com 2 quilos, eu tenho 40 quilos de peixe por metro cúbico. E matei a charada. Tá certo? Vai depender muito do mercado, né? Isso aí a gente vai falar muitas vezes nisso daqui. Pirarucu. Meu Deus, Paulo, tem como produzir pirarucu em tanque rede? Tem, a gente já viu muita informação sobre isso daqui também, né? Pirarucu, um dos peixes que a gente tem mais potencial para poder desenvolver, um peixe que eu sou apaixonado. Comecei esse ano a minha produção de pirarucu, né? Eu produzi até então somente o piauaçu e a patinga. E pessoal, como eu tenho recebido informação bacana no Facebook, principalmente, né, de gente querendo entender mais da produção de piau. E pelo menos aqui para nós, em Goiás, na região centro-oeste aqui, parece que não é tão segredo para você desenvolver a produção de piau, né? Porque é um peixe que aproveita muito a qualidade da água, né? O alimento natural disponível ali. Se você respeita a densidade de estocagem, ele vai muito bem nessa produção em viveiros escavados. Para tanques rede, só se for uma tela de inox, porque senão ele detona a sua tela de arame galvanizado revestido com PVC. Mas vamos lá, falar do pirarucu aqui. Extremo potencial para poder desenvolver, fazer esse trabalho aí, a produção do pirarucu. Alta taxa de crescimento, né? A gente tem um peixe aí que no final de um ano ele está com mais ou menos 15 quilos, olha que sensacional aqui. Tem uma grande rusticidade no manejo, possui respiração aérea, então questão de oxigênio dissolvido na água não é problema para ele, porque ele abre a bocona dele lá para fora e vai respirar. Aceita a ração extrusada desde que tenha sido feito um treinamento, né? E aí a importância de você trabalhar nas formas jovens do pirarucu com treinamento alimentar. Né? A gente está falando de um peixe extremamente carnívoro. E aí se você faz o treinamento alimentar dele corretamente, a gente consegue ter esse peixe se alimentando de ração dali para frente, ok? Alto rendimento de filé, a gente tem um rendimento de pirarucu aí de aproximadamente 50%. Paulo, mas vem cá, para eu produzir pirarucu em tanque rede, eu não posso colocar um tanque rede pequeno, um de 2x2, um de 3x3, né? O que a gente tem visto é pelo menos um tanque aí de 6x6, daí para cima. Né? Tanques aí acima de 100 metros cúbicos, alguma coisa assim, para poder ter uma segurança maior. Um peixe daquele, né? Imagina o quanto que você vai colocar lá dentro assim, o tanto que aquele peixe cresce, né? A gente sabe que existem algumas correntes que estão abatendo o pirarucu mais cedo, né? Tem um pessoal lá da Amazônia, né? Que já está trazendo o pirarucu para fazer o abate para restaurantes gourmet, um pirarucu de até 6 quilos, né? Participo de alguns grupos aí no WhatsApp e o pessoal comenta muito nisso daí. E quero até trazer para a nossa live para poder falar disso aí um dia, né? Essa questão de abater o pirarucu mais cedo, né? Para poder reduzir custo de produção, né? E você oferecer uma carne diferenciada. Porque é uma carne diferenciada, o pirarucu é uma carne diferenciada que tem que ser tratada como tal mesmo, né? Ela tem que ter esse valor agregado, que é um peixe sensacional. Comecei hoje a minha produção. Vamos lá, comecei esse ano a minha produção, né? Vamos lá, então assim, a gente começa o quê? O peixe ele vai chegar lá mais ou menos de 50 a 100 gramas para poder fazer o peixamento no tanque rede, né? E aí a gente vai trabalhar o quê? Numa densidade aí de mais ou menos 60 quilos por metro cúbico, sendo que eu já ouvi falar
uma densidade aí até de 120 quilos por metro cúbico. O pessoal lá da Amazônia já falou que tem experiência com pirarucu em tanque-rede, chegando até 120 quilos de peixe por metro cúbico. A gente entende, é um peixe que tem a respiração aérea, tudo, mas imagina, olha o potencial desse peixe. Olha que potencial incrível desse peixe, 120 quilos por metro cúbico. Paulo, e se eu for colocar isso aí em peixes por metro cúbico? Em torno de 3 a 5 peixes por metro cúbico, né? A gente está trabalhando aí com um tanque de 60 a 100 metros cúbicos, tá certo? Os surubins, então, né, a gente tem, são os peixes de couro, tem alto valor comercial, não tem a espinha intramuscular. Então, assim, os mais conhecidos são o pintado puro e o caixara puro. Só que o que é ofertado hoje para tanque-rede é justamente o cruzamento. Pode ser o cruzamento do pintado com caixara, pode ser o cruzamento de outras espécies aí com o caixara, né? Tem o jundiara, tem o pintado real, tem o pintado amazônico, tem o pintado monarca, tem vários nomes para isso daí. A gente vê o pintado real lá do Projeto Pacu com um resultado espetacular para isso daqui também, trabalhando aí nessa faixa aí de 50 a 75 quilos por metro cúbico, né? A gente trabalhar com peixe de couro, olha que bacana, né? Praticamente o mesmo tanto que você está fazendo com tilápia, você está fazendo com peixe de couro. E às vezes, por falta de conhecimento, o produtor não pensa nisso, que ele podia estar diversificando o trabalho dele, pegando essas outras espécies aí, né? A gente colocando aí 50 peixes por metro cúbico, por exemplo, e tirando eles com 1,5 kg, vou estar trabalhando aí com 75 quilos por metro cúbico. Vai depender do quê? Tamanho dos tanques, fase de criação, quanto mais novo. Se eu for fazer várias fases lá dentro, eu tenho densidades maiores nas fases iniciais e densidades menores nas fases finais, né? Qualidade do alevino, qualidade da ração, qualidade da sua água, enfim, acompanhamento técnico, vai depender de tudo. Depois que eu já passei por todas essas espécies, a gente tem um procedimento básico, é o que? O peixamento. É você chegar e colocar os seus peixes dentro dos seus tanques. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que adquirir de alevinos de laboratórios idôneos, né? Laboratórios que são registrados no Ministério da Agricultura, laboratórios que têm licenciamento ambiental, né? Que estão de acordo com a legislação ambiental, seja ela municipal, estadual ou federal. Receber os alevinos, é interessante você receber eles pelo menos nos primeiros momentos da manhã, né? O peixe ter feito já a viagem dele, um peixe que vem depurado já, né? Ele vem de barriga vazia mesmo assim. Por quê? Para não ter aquela dificuldade de você trabalhar, receber peixe à noite é a coisa mais horrível do mundo. Você tem uma dificuldade muito grande de identificar se o lote está 100% homogêneo ou não. Você tem que ficar iluminando com lanterna, com cilindrim. É desnecessário você receber peixe à noite, né? Tem que combinar para poder os peixes chegarem durante o dia mesmo, né? Fazer a aclimatação, importantíssimo, né? Se o peixe já vem nas caixas de transporte é mais fácil, faz aquela aclimatação ali com a água do seu corpo hídrico. Se vem sacolas plásticas, né? Tem vários vídeos que eu já postei aqui falando de aclimatação. Você vai igualar a temperatura, você vai igualar os parâmetros físico-químicos da água ali, aquela coisa toda. Lembrando que você tem que ter um cuidado muito grande quando você vai fazer essa aclimatação, por quê? Por exemplo, se você está lá, o seu saco embalado com seus alevinos fechados, você coloca na água do seu corpo hídrico, onde você vai fazer o peixamento. E de repente aquela água está mais quente do que a água que veio. E aí ela começa a esquentar aquela água que está lá dentro. E se não tiver aberto isso daí, aquela água lá dentro ela começa a ferver. Às vezes fica tão quente que pode matar os seus alevinos. Então fazer essa aclimatação com sacos abertos, né, se você estiver fazendo com sacos. Por exemplo, para tanque rede é muito comum. Olha, cada saco desse aqui tem 500 peixes, então você vai e coloca 2 sacos em cada tanque daquele lá. E aí o funcionário, ou o servidor, ou o próprio produtor vai lá e coloca, passa, tem uma fileira de 20 tanques. Ele vai e coloca 2 sacos no primeiro, 2 no segundo, até chegar lá na frente. A hora que ele voltar, para ele abrir o saco do tanque do peixe, né, do alevino que chegou, às vezes o peixe já morreu. Pode acontecer, não estou falando que acontece toda vez não, mas pode acontecer e a gente tem que ficar muito atento a isso também. Se chegar os micro-alevinos, você tem que ver se os seus berçários estão montados perfeitamente, se não está rasgado, se não tem um defeitinho nem nada. Olha antes de colocar os peixes lá dentro, tá certo? Se chegar juvenil, aí você só confere se o comedouro tá beleza, tá bacana, tá do jeito correto. E provavelmente, para você alimentar esses peixes, ou vai ser no final desse dia que eles chegaram, ou somente no outro dia. Ok?